Hoje eu quero compartilhar como foi o início da creche com a minha filha com 4 meses e meio, como eu descobri a alergia à proteína do leite, quais foram os sintomas que ela desenvolveu, quais foram as doenças associadas a essa alergia, quais foram as medicações que a gente teve que tomar, os processos inflamatórios que ela teve e também qual foi a fórmula indicada para ela fazer suplementação na creche, período que ela teve de ter de atestado para se recuperar durante essas infecções e como está sendo o retorno dela agora. Fica comigo. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto e acompanhar também a nossa história, deixe o seu like e também siga a gente no canal. Eu quero compartilhar como eu descobri a alergia à proteína do leite de vaca, que se chama APLV, a sigla, na minha bebê com quase 5 meses de idade. Foi assim, eu sempre mantive a amamentação como forma exclusiva de alimentação para minha bebê. Não oferecia nem água nem chá, conforme a recomendação da agência de saúde, né? Mas, quando a minha bebê estava em processo de adaptação de creche, depois de 4 meses, eu comecei a oferecer para ela a fórmula que a pediatra tinha recomendado para mim, foi o Optamil Premium. Então eu tentava, foi muito difícil fazer essa adaptação dela para o leite, ela não teve uma adaptação fácil na mamadeira, eu passava horas com ela no sofá. Normalmente a minha rotina era dar o banho umas 5:30 da tarde, eu ficava com ela até 10 horas da noite com a mamadeira. Então ela olhava a mamadeira, brincava, via o bico, sentia o bico, era uma coisa nova para ela e eu passava horas oferecendo aquele leite para ela. Até que enfim ela pegou a fórmula e eu fui muito feliz então levando ela para creche. Feliz não tanto, né? Foi uma fase muito difícil para mim. Eu levava ela, o primeiro dia que eu deixei ela, eu chorei bastante. Foi muito difícil esse desapego. Deixei ela na creche por 1 hora, voltei para casa, fiquei esperando aquela hora passar. É terrível porque você deixa a tua filha em mãos de pessoas que tu não sabe como vai ser cuidada. E aí tu imagina mil coisas, pensa assim, ai que culpa que tô me sentindo porque estou deixando a minha filha na creche, né? Mas mãe, a gente tem esse sentimento de que nada tá certo, se ficar com a criança também não é bom para ela, levar para creche também não vai ser a melhor escolha, levar junto pro trabalho também não é adequado. Então eu passei por essa fase na adaptação dela. O primeiro dia foi muito difícil, a primeira semana foi complicada, ela não estava tomando o suficiente o leite na creche. E aí na segunda semana ela já estava pegando melhor a mamadeira, eu estava ficando mais tranquila, porque ela tava ficando um pouquinho mais, daí umas 4 horas por dia. Eu tentei deixar, né? Mas ela não se adaptou e foi bem complicado, porque ela não tava comendo, por ter apenas 4 meses e meio, não estava com 5 ainda, né? E eu não deixei também oferecerem nada para ela. E a mamadeira ela não tava pegando. Foi um processo bem complicado, porque daí eu sentia que a minha filha tava passando fome na creche. E eu não queria isso, né? Eu tava amamentando ela em casa de 2 em 2 horas, então eu não queria que ela tivesse sentimento tanto de abandono da minha presença, como também não ter a amamentação exclusiva. Mas como é a grande maioria e realidade de muitas pessoas, o retorno ao trabalho ele é necessário. Graças a Deus eu tenho um estúdio, eu sou autônoma, então eu poderia me desdobrar aí nos atendimentos e poder deixar ela nessa adaptação às 4 horas por dia. Porém, ela começou na segunda semana ali, que ela começou a ingerir mais o leite, ela começou a apresentar muitas manchas pelo corpo e muitas bolinhas também. E essas bolinhas elas se espalhavam e de repente ao redor do lábio dela, quando eu fui dar de mamar na mamadeira, começou a aparecer muitas manchas vermelhas no corpinho assim. E eu fiquei muito preocupada, pensei, meu Deus, ela tá com alergia de alguma coisa? Será que foi alguma coisa que ela colocou na boca? Será que é algum brinquedo? Ou será que é alergia ao plástico da mamadeira? Porque começou a dar muitas manchas, né? Então eu fiz uma chamada de vídeo com a pediatra dela e ela pediu pra parar de dar o leite porque ela achava que era fórmula, né? Na verdade ela disse pra deixar uns dias sem dar e começar a dar um antialérgico para ela. Então deixei alguns dias sem dar a fórmula. Ao reintroduzir a fórmula, acho que foi 2 dias ela pediu, ao reintroduzir a fórmula começou de novo a aparecer as bolinhas. E aí a gente entrou numa saga. Não foi feito exame nenhum e foi pedido para a gente dar uma pausa no leite. Então eu entrei em contato com o dia, eu marquei uma consulta presencial, né? Deixei passar o final de semana, que isso tinha acontecido bem perto do próximo do final de semana. Fiquei na amamentação exclusiva. Na segunda-feira levei ela para pediatra, as manchas tinham desaparecido, porque ela estava tomando um antialérgico e não estava mais tomando mamadeira.
Então a suspeita era realmente de alergia à proteína do leite de vaca. E aí ela recomendou eu introduzir uma fórmula que se chama essa daqui, a Pregomin, que é uma fórmula que o leite de vaca ele é quebrado. Quando a criança tem alergia à proteína do leite, é diferente de intolerância à lactose. No caso da alergia à proteína de leite, a criança ela não consegue digerir a proteína da vaca. A proteína do leite humano é pequena, vamos supor que ela tem 10 aminoácidos, eu estou chutando aqui. A proteína do leite de vaca tem 50 aminoácidos, então é uma estrutura muito maior. Aí quando o bebezinho ingere esse leite, o corpinho pensa que é um vírus, uma bactéria, e ele começa a gerar um processo inflamatório intenso na criança. E aí nesse caso, aparecem as alergias, que podem, em alguns casos, dar anafilaxia na criança, trancar a garganta, causar asma, bronquiolite, até a sensação de gripe causada pela alergia, né? Esse leite, ele é processado de uma forma levada a alta temperatura que quebra essa molécula do leite grande da proteína do leite de vaca. Então, em vez de ficar lá, eu tô chutando, tá? Com 50 aminoácidos, ela vai quebrar para 30 aminoácidos, para 20 aminoácidos. E aí, algumas crianças conseguem ter uma digestão dessa proteína, tá? E em alguns casos de alergia muito severa, muito grave, essa proteína, que é formada de vários aminoácidos, ela tem que ser quebrada em aminoácidos mesmo, não pode ter nenhuma partícula junto, né? Todas as aminoácidos do leite de vaca existem no leite materno, só que eles são organizados de formas diferentes. Vamos supor que cada aminoácido ele é uma letra do alfabeto. No leite materno, ele é organizado A, B, C, D, E. No leite da vaca é B, C, F, G, H, Y, né? Então é trocada a ordem dos aminoácidos e o corpinho do bebê não o reconhece, porque o leite da vaca foi feito para o bezerro, não para o ser humano, né? Mas dessa forma, em alguns casos, esse leite quebrando a proteína do leite de vaca consegue já fazer com que o bebê consiga ter essa absorção do leite. E no caso da intolerância à lactose, que não é o caso da minha filha, falta uma enzima para fazer a digestão. Não é proteína, é enzima, é outra coisa daí, tá? No caso da alergia é um pouco mais complicado porque pode ter questões tanto de pele como anafilaxia, algumas coisas mais preocupantes, né? Então eu consegui a receita para essa fórmula, mas foi terrível, a aceitação foi terrível, porque foi muito difícil eu colocar então a fórmula para ela do Aptamil Premium, que é uma fórmula mais gostosa. Imagina essa fórmula aqui, foi terrível, porque esse leite ele tem gosto, para você ter uma ideia, de um café torrado e moído extra forte. É um gosto assim de um leite queimado, parece que você está comendo uma coisa queimada. Então imagina, o bebê tá só no leite materno, que é docinho e que é suave o gosto, né? Para um leite extremamente forte com gosto de queimado, foi assim inaceitável. Ela não aceitou a fórmula, tá? Foi bem difícil. E essa fórmula ela é muito cara. Na época ela estava custando uns R$ 210 com 400 gramas. Agora o mercado já está vendendo a R$ 250. Isso foi em fevereiro para agora, tá? Então eu entrei com solicitação para o governo com um laudo solicitando do pediatra, dizendo que a minha filha precisava desse leite e ela conseguiu ganhar o leite do governo. Porém, a aceitação dela foi ruim. Agora a gente fez uma troca por outro leite para ver se ela tem aceitação e também tá muito difícil. Só que agora, graças a Deus, ela já tá na introdução alimentar e ela não passa fome mais, né? Acabou, então fome ela não passa, ela só não tá com a fórmula na alimentação dela, porque eu não tô conseguindo fazer a adaptação. Porém, ela tá comendo frutinhas, ela tá comendo sopinha, caldinho de feijão, ovo, legumes diversos, ela não tem rejeição, é maravilhosa quanto a isso, tá? Agora, em relação aí a segunda semana dela na creche, foi muito complicado justamente por causa da alergia dela. Então, a gente teve essa dificuldade em relação ao leite. Como a Laura não estava se adaptando então à fórmula e ela estava com um processo alérgico desencadeado, ela começou a ter uma imunidade muito baixa na creche, uma aceitação muito baixa e começou a ficar gripada. Até então a gente estava tratando ela com antialérgico e tentando introduzir a fórmula para ela que não foi aceitável. Então eu entrei em outra saga. Como fazer para ela amamentar na creche? Então eu pensei, é simples, eu vou começar a tentar novamente a tirar o leite do peito para levar para ela o meu leite materno mesmo.
mas foi uma grande dificuldade. Eu não consegui tirar o leite. Eu fui até o banco de leite de Blumenau, fui muito bem recebida pelas meninas. Levei todas as bombinhas, eu testei 5 bombinhas para ver qual era melhor. Tentei a manual e eu não consegui fazer a retirada do leite. Eu ficava em média 1 hora para tirar 50 ml de leite. A minha filha já estava mamando em média 200 ml. Então, teoricamente, eu gastaria 4 horas para fazer uma mamada para ela. E ela mamava de 2 em 2 horas. Então, estava inviável para mim, sem ela ter a pega e sem ela conseguir se adaptar com o leite, né? Então eu fui até o banco de leite para tentar esse auxílio das meninas. Elas falaram que realmente tem mães que não conseguem fazer essa retirada do leite e me aconselharam mesmo a ir até o estabelecimento, até a creche para fazer essas mamadas intercaladas para o bebê, até porque ela estava ainda com 4 meses e meio para chegar ao quinto, passando ali, né, quase chegando no quinto mês, e ainda ela tinha mais um mês ainda só de amamentação e não tinha como fazer a introdução alimentar dela, não era o ideal naquele momento, né? Então foi o que eu decidi chegar na escola e falar para a diretora que com essa questão toda eu ia me oferecer para durante o período eu ia amamentar minha filha de 2 em 2 horas. Então nós estávamos indo para a terceira semana dela na creche e eu estava tentando então fazer a amamentação lá dentro. De certa forma, a creche não foi muito receptiva, não tem um espaço ideal para amamentar e não foi negado esse direito, né, de amamentar na creche, porém, não foi uma coisa muito bem vista, porque normalmente as mães deixam as crianças lá, mas é um direito seu como mulher, se você quiser amamentar, você deve ir atrás desses direitos e você pode ir lá na creche sim oferecer a amamentação, tá? Eu conversei lá no banco de leite sobre essa dificuldade e a pediatra lá do banco de leite me escreveu uma recomendação. Porém, eu não cheguei nem a entregar na creche porque naquela semana a Laura ficou muito mal e a gente acabou ganhando atestado. Mas eu vou ler para vocês aqui qual foi a declaração da pediatra do banco de leite da minha cidade. Ao CI da minha filha, né? A direção declara a importância e a necessidade da paciente fulana, minha filhinha, de mamar livremente e sem constrangimento no estabelecimento do CI, já que a mesma apresenta problemas de saúde e idade ainda cedo para a introdução alimentar. Atenciosamente. Então eu teria em mãos essa carta da pediatra do banco de leite e ela disse que é muito importante. Então, se você quer amamentar dentro do estabelecimento onde teus filhos estão, né, na creche, por qualquer motivo, não precisa ter uma doença, não precisa ter nada comprometedor. O simples fato de você querer amamentar seu filho é um direito seu. E se você tem essa disponibilidade, corra atrás, porque você tem esse direito de ir na creche amamentar quantas vezes for necessário, tá? Na terceira semana, minha filha ela estava com quadros de asma, de bronquiolite e final de semana ela tinha passado mal de novo. A gente levou ela no hospital do pulmão da cidade e decidiram introduzir antibiótico para ela. No caso, seria o segundo antibiótico, porque com 2 meses ela teve otite e agora ela estava tendo um quadro de processo inflamatório e o médico lá do hospital do pulmão recomendou ela iniciar com um outro antibiótico, esse aqui, o Claricid, né? Só que ela estava muito mal, ela passou vomitando domingo e segunda-feira, esse antibiótico é muito forte para ela. Na segunda-feira a gente foi na pediatra de novo, então ela me passou outro antibiótico, o Seclor. Então a gente começou a dar esse antibiótico e ela tinha ânsia de vômito, então a gente estava dando junto remédio para vômito, fazendo nebulização, remédio para dor, para febre. Então assim, eu passei naquela semana, esse primeiro mês dela de creche com muita medicação e eu não conseguia dormir direito porque ela não conseguia respirar direito. Ela também não estava amamentando o suficiente por causa dos antibióticos que deve deixar um ruinzinho no estômago dela, né? O meu celular, ele passou alguns dias, assim, uma metade de uma semana, uns 4 dias talvez, que ele despertava de 2 em 2 horas para mim, ou fazer nebulização, ou dar alguma medicação para ela. Foi bem intenso, bem desgastante. Eu costumo dizer que o mês de março para abril ali, que foi o período em que a minha filha entrou em fevereiro na creche, virou março, ela ficou mal desse jeito, foi pior do que o primeiro mês de adaptação dela comigo quando ela nasceu. Porque quando o bebê nasce tem toda a questão de transformação, mas esse que ela ficou doente indo pra creche, e aí não foi só a questão da creche em si, deixando ela lá, a gente descobriu alergia
Ela já estava 2 semanas tentando, né, mamar daquela fórmula que tinha a proteína do leite de vaca de uma forma que o corpinho dela estranhava. Então a imunidade dela já estava baixa, e aí a gente iniciou com os antibióticos, e ela estava daí com gripe, porque ela pegou gripe na creche também. Então juntou todas as coisas junto assim, e o meu trabalho, e aí eu cheguei num desgaste emocional intenso, que eu falei que, olha, sinceramente foi muito difícil. Foi importante porque a gente descobriu a tempo a alergia dela, né, para poder tratar, para evitar que ela tivesse maiores problemas futuros, mas foi um boom muito grande, assim, que deixou bem desgastado as minhas noites de sono. Eu não conseguia ter uma noite inteira de sono, era muito chororô, e aí o coração de mãe vendo o bebê doente, né? Quando ela começou com essa medicação, a pediatra pediu para tirar ela 2 meses da creche. Eu achei assim exagerado. Falei, nossa, mas 2 meses, nem meio período, né? Aí passamos um mês dando a medicação. Eu voltei na pediatra e falei assim: por favor, me dá mais um mês que eu quero esses 2 meses cuidar da minha filha. E como eu trabalho por conta, eu estava levando ela junto comigo no meu trabalho. Foi bem difícil essa virada, essa adequação, e eu tenho muito a agradecer às clientes que tiveram essa compreensão de entender. Também tive apoio do meu esposo em alguns momentos que eu precisei dele. Ele trabalha home office, então a gente conseguiu conciliar alguns momentos para ele me auxiliar, cuidar dela para eu poder trabalhar também, porque as contas vêm, né? Então associamos aí o trabalho dele, e a casa, e o bebê, e doença, e foi dando tudo certo. A gente sabe que é um período de adaptação, que é difícil, mas que vai passar, né? Então, passei ali pela fase da adaptação do leite, que não deu certo. Aí, quando eu recebi a notícia da alergia, o que mais doeu em mim mesmo, assim, foi que eu estava sem dormir direito e trabalhando normalmente, mas quando o pediatra falou assim pra mim: você tem que parar de ingerir leite. Tudo bem parar de ingerir leite, o problema é que tudo que eu consumia tinha leite também, porque a partir do momento que eu ingeria esse leite, ele ia passar para o meu leite materno, que estava sendo a única fonte de alimentação da minha filha, e consequentemente causaria alergia para ela e me deixaria mal, né? Deixaria ela mal, e consequentemente eu também ficaria mal. Então foi bem complicado, porque eu tive que parar de tomar leite, mas aí eu tive que parar também de comer massa, tive que parar de consumir produtos da padaria. Eu não sou uma pessoa que come demais, mas eu como de tudo um pouquinho quando eu tenho vontade. Não pude mais comer chocolate, então eu passei uma Páscoa assim, sem comer nem os presentes que eu ganhei. Foi bem complicado, foi uma dieta forçada, que eu não estava, assim, eu tava passando pelos perrengues, mas eu não imaginava que eu ia ter esse sofrimento tão maior, assim, intenso, de a minha filha depender só de mim para sobreviver, não pegar a fórmula, e eu também ter que entrar nessa dieta forçada com ela, e ainda assim manter uma rotina de trabalho, manter uma rotina de cuidado com ela, e ter que ficar com ela nesse período de atestado. Então foi intenso, bastante intenso, mas foi superável, né? Aí você me diz assim, depois desses antibióticos que ela tomou, ela ficou boa? Não. Passaram-se então um mês tomando a medicação, ela voltou a ficar com febre intensa, e eu levava na pediatra, e a pediatra dizia que estava tudo bem, que era normal. E eu fiquei desconfiada, então eu levei em outro pediatra. Pensei, poxa, tem alguma coisa errada com a minha filha. Eu senti a cabecinha dela sempre quente, ela sempre estava com 37, 36,9 de febre. E assim, sempre quentinha, não estava sentindo, não estava mamando o suficiente, que ela mamava sempre, ela mamava cada 2 horas, ela sempre foi muito faminta, né? E eu achei estranho esse comportamento dela. E eu levei para outro pediatra para ter uma segunda opinião, e ele disse que não havia nada, que estava tudo certo com ela. Então eu fiquei preocupada e pensei, poxa, coração de mãe sabe que tem alguma coisa que não tá certa. Ela grita de madrugada, ela se bate, ela tá enjoada. Aí pode ser um salto de desenvolvimento, pode ser qualquer outra coisa, mas estava preocupada e não estava sendo satisfeito, né? Naquela noite que eu fui no pediatra, de segunda para terça-feira, eu acordei de madrugada, ela gritava muito, ela tava insuportável, então eu achei que tava com calor, eu tirei a roupinha, dei de mamar, pensei, meu, não é mamar, vou trocar, talvez a fralda tá suja. Quando eu acendi a luz e fui fazer a troca dela, eu percebi que as orelhas dela estavam vazando pus. E aí eu pude perceber o quanto que ela estava sofrendo por aquela última semana, e imaginar a dor que ela estava sentindo
no pedido de socorro que a gente não conseguia entender o que ela estava sentindo e nem o pediatra conseguiu ver. Ele olhou as orelhas dela, falou que tinha um pouquinho de diferença de uma para outra, mas que estava tudo bem. Então, naquele dia, ele passou para mim dar um outro antibiótico para ela, que é uma suspensão otológica, né? Para pingar as gotinhas na orelha dela. Então, passamos pingando as gotinhas na orelha dela por mais uma semana. E aí eu pensei, bom, eu preciso trabalhar, já passou um mês, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha filha, então, para alguém cuidar dela, né? E aí eu conversei com a minha vizinha, que com muita prontidão se disponibilizou para cuidar dela e também continuar o tratamento do antibiótico na orelhinha. Estávamos todos felizes e eu fui tentar tirar o meu leite e não consegui. Foi um fracasso total de novo. E a minha filha chorava de fome, não tinha condições de deixar nem com a vizinha. Então eu falei, não tem como, vou ter que levar essa menina pro meu estúdio. Tentei de todas as formas, ela não pega a fórmula, ela não consigo tirar o meu leite para oferecer para ela, então a gente vai ter que fazer dessa forma, vamos levar para o trabalho. E lá está a minha menina, né? E aí terminamos, passando ali quase uma semana de antibiótico, começou a vazar a outra orelha. Eu entrei em contato com o pediatra, ele me disse que em 3 dias não deveria mais estar vazando a orelha dela. E aí então eu falei, então por que tu não me falou isso, né? Porque continuou vazando, mas eu achei ok, né? Tô pingando antibiótico aqui, ninguém me fala nada. E aí a gente entrou com outro antibiótico, azitromicina. E aí ficamos mais um período com essa azitromicina e não deu certo também. Uma semana dando medicação para ela, não deu certo, a orelha continuava vazando, a menina com febre e ela não ia para creche, só comigo em casa, então já tinha passado mais de um mês e pouco com ela em casa e a orelha dela não sarava, então a gente levamos ela pro otorrino daí. E o otorrino passou um antibiótico injetável. Nós fomos 5 dias fazer no hospital o injetável nela. E aí ela ficou melhor, passou. Durante esse processo do primeiro mês dela na creche, por causa das gripes que ela pegou, a imunidade baixa, por causa da alergia e dessa adaptação toda, ela teve asma por causa da alergia, ela teve bronquiolite, que tava assim uma febre na creche, deu pneumonia nela e deu otite junto. Então foi assim uma bomba de muitas coisas juntas que deixaram a gente de cabelo em pé naquela adaptação dela na creche. E aí eu pensei, nunca mais eu levo minha filha pra creche, ela vai ficar comigo. Eu vou trabalhar com ela aqui, vou montar um espaço kids aqui no meu estúdio e vai dar tudo certo. Porém, assim que ela ficou melhor, ela começou já a entrar ali no 7º mês. E aí a criança já senta, ela já rola, ela quer brincar e ela conversa muito, ela é muito simpática. Ela grita para chamar a atenção. E aí não tem como a gente trabalhar com o bebê querendo brincar. E aí também não é chato, porque eu ficava pensando, tadinho, o dia todo ela quer ser estimulada. E eu não dou telas pra ela. Então ela brinca sozinha, dorme sozinha. Tava começando a pegar as coisas já para se alimentar. A introdução alimentar dela com 6 meses foi muito boa nesse período que ela tava ali de atestado com a gente. Eu pude dar uma atenção muito especial com isso, né? Mas não é um ambiente legal e propício para ela também, né? Então, a gente começou a estudar de novo com meu marido a possibilidade de levá-la para creche. Então falamos, quando acabar o atestado de 2 meses, esse bebê vai para creche. E a gente vai começar de novo, tentar, porque agora a gente já sabe da alergia dela, agora a gente já sabe do processo que passamos. Foi tenso, mas foi fácil, superamos e vencemos. Agora tudo bem, ela já está na introdução alimentar, vai ser sucesso. Então, no dia 6 de maio, acabaria o atestado dela. E no dia 3, ela começou a ficar com febrinha de novo, com a cabeça um pouquinho quente. E a gente pensou, meu Deus, mas o que está acontecendo com esse neném? Ela está comigo no estúdio, não está em contato com outras crianças, está recebendo muito amor, carinho e TT. Ela está comendo muito bem, está dormindo muito bem. Tem amamentado sentada, que foi uma recomendação do otorrino, inclusive, para não vazar de dentro da boquinha o leite para a garganta, né? Tem também tomado banho só com a espuminha para não ir água no ouvido. Estamos cobrindo as orelhas, está tudo certo. Na segunda-feira, isso. Quando foi quarta-feira, estourou otite de novo na orelha dela.
Então, na quinta-feira a gente tinha uma consulta com o pediatra e ele disse o seguinte: mãe, vamos começar com outro antibiótico. Porém, eu disse: e agora? A gente leva pra creche ou não leva? E aí ele disse: espera o antibiótico fazer efeito, mais um antibiótico, aqui estamos, mais uma semana de antibiótico. E aí nós voltamos pra creche. E aí foi o que a gente fez. Iniciamos o antibiótico por mais uma semana. Demos muito amor, muito carinho para ela, cuidamos dela com muita atenção nesse período. Ela melhorou da otite dela, graças ao bom Deus. Outra semana levamos para ver e não tinha mais nada na orelhinha. E então iniciamos o processo na creche. E agora ela está na creche há uma semana. Semana passada ela foi 2 ou 3 horinhas por dia na adaptação dela. Foi uma adaptação mais tranquila, porque agora ela já percebe quando a gente está saindo. E ela não dá tchau, mas também não chora, mas ela fica assim, meio assim, onde estão indo, né? E ela tem comido super bem na creche, consegue fazer o soninho dela. Mas é claro, na primeira semana ela já pegou uma gripinha. Mas perto das lutas que tivemos com tanta medicação, essa nem chega perto. Ela tá bem melhor, ela tem um pouquinho de ranho no nariz, que é uma coisa normal de criança que tá indo pra creche. E agora essa adaptação, a gente tem novas expectativas, é um outro bebê, não é mais um bebê de 4 meses e meio, hoje ela tem 8 meses, então com 8 meses está sendo uma adaptação um pouco mais fácil, apesar de que ela não tá tomando fórmula, né, só no peito. A gente retornou e a creche deixou bem claro que se eu quiser ir lá para amamentar minha filha no meio do período dela, eu posso ir. Quando ela estiver indo integral, eu posso ir quando eu achar necessário, que as portas estão abertas para fazer essa amamentação, que é uma coisa humanizada, né? E eu pretendo fazer isso para deixar a minha filha bem estruturada, bem saudável, porque a gente sabe a importância do leite materno nesse período. Se você tem essa condição também, vai amamente seu filho, vai correr atrás dos seus direitos, tá? Então, gente, essa foi a minha experiência para contar para vocês de como foi o primeiro mês. Foi intenso demais, mas não quer dizer que vai ser para você, porque cada criança é uma criança. Dentro daquela sala tem 12 bebês e cada um tem uma história. Todos eles já pegaram gripe na creche, pegaram outras coisas também, mas não foi tão intenso, porque na sala da Laura, a única que teve alergia à proteína do leite é ela. E ela tá recebendo todo o apoio, todo o carinho e as professoras estão cuidando super bem dela. Foi difícil para mim, foi complicado. Foi um momento de estresse, porque a gente como mãe quer dar o melhor pro bebê e não sabe como fazer isso, né? Passamos os 2 meses de atestado dela dando atenção que eu achei que eu poderia dar dentro das nossas limitações. E agora temos novas fases e com certeza virão muitas coisas novas pela frente. Agora a gente está nessa nova adaptação dela e estamos torcendo para que tudo dê certo, para ela ficar saudável, feliz e bem estimulada na creche com as profs. E se não for, também estamos aí de braços abertos para cuidar da nossa princesa. Se você assistiu até aqui, as informações que eu passei para você foram relevantes, foram importantes, você pegou alguma coisa, foi legal para você? Deixe seu curtir aqui, deixe seu comentário se você já levou o seu bebê para creche ou se você vai levar, como está sendo a amamentação para você, seu bebê também já passou por algum processo de infecção? Conta aqui para mim, vamos trocar essas ideias. Um beijo!